Tem também novidades sobre Flamengo e Botafogo, com direito a um recorde. Para completar, o Flamengo podendo ficar ainda mais rico com uma série de pequenos ajustes financeiros. Falo também sobre Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues, extremamente ameaçados na CBF. Tem as últimas do mercado, bastidores, um depoimento absolutamente explosivo na CPI que apura manipulação de resultados e muito mais. Hora de falar sobre a notícia que mais bombou na terça-feira, o depoimento de William Rogato. Esse cara é um empresário que havia sido convidado para participar de uma reunião da CPI de manipulação de jogos de apostas esportivas no Senado Federal. Ele não compareceu, mas deu esse depoimento através de uma videoconferência, até porque ele está morando em Portugal e alegou que seria muito perigoso para a parte dele se ele viajasse até o Brasil. Pois bem, o William Rogato fez uma série de confissões e denúncias. Entre outras coisas, ele disse que atuou no rebaixamento de 42 times diferentes com apostas esportivas, manipulando resultados, comprando jogadores e até árbitros de futebol. Segundo William Rogato, ele faturou mais de 300 milhões de reais com manipulação de resultados. Ele também afirmou que é conhecido no meio do futebol como o rei do rebaixamento por ter combinado resultados que rebaixaram vários times, entre eles o Santa Maria, time lá que disputava o campeonato candanguense, o campeonato do Distrito Federal. Desse ano o time foi rebaixado. Entre outras frases que chamaram a atenção durante esse depoimento, William Rogato afirmou o seguinte, abre aspas, eu te garanto que o Textor não está totalmente errado. Chamam de louco, ele não é tão louco assim, fecha aspas, fazendo referência ao dono da SAF do Botafogo, que tem há meses afirmado que existe manipulação de resultado no futebol brasileiro. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre a CBF. Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues muito ameaçados de caírem, o técnico e o presidente da CBF. Você não deve estar entendendo nada. Como assim, Nicola? O Dorival pode cair, mas o Edinaldo também sim. E o Edinaldo pode cair, inclusive, antes do técnico da seleção. É que nessa quarta-feira vai haver imaginamos, né, que vai haver uma reunião, uma sessão no Superior Tribunal Federal. A ideia é que seja julgada a liminar que garantiu o Edinaldo Rodrigues no poder. No ano passado, o Edinaldo havia caído da CBF. E em 4 de janeiro desse ano, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que até então mantém o Edinaldo como presidente da CBF. Já existiram 7 datas de julgamento dessa liminar e nas 7 vezes sempre houve um adiamento. Nessa quarta-feira há marcada mais uma sessão. Vamos esperar que, enfim, ele seja julgado. Se a liminar cair, o Edinaldo está fora da seleção. O interventor assume a Confederação Brasileira de Futebol e convoca eleições para as próximas semanas. O Edinaldo, inclusive, poderia concorrer. Se a liminar for mantida, aí o Edinaldo segue como presidente da CBF. Sobre o Dorival Júnior, momento péssimo da seleção brasileira que enfrenta os 2 piores times das eliminatórias. O Chile nessa quinta-feira em Santiago e na próxima terça-feira o Peru. O Chile é o 9º colocado, 9º e penúltimo colocado, o Peru é o 10º e último colocado. Se o Brasil não vencer os 2 jogos ou não fizer pelo menos 4 pontos, é enorme a chance de o Dorival Júnior ser demitido. Relação não é boa, clima de desconfiança, muita dúvida sobre o trabalho do ex-treinador do São Paulo. Só para completar, até quem recentemente foi contratado, como o Rodrigo Caetano, já cogita a possibilidade de deixar a CBF. O diretor de seleções está muito irritado com a falta de autonomia. As pessoas acima dele não lhe dão a oportunidade de efetuar as coisas que ele entende como necessárias. Até por isso, o Rodrigo foi procurado recentemente pelo Atlético Mineiro com a possibilidade de voltar a ocupar o cargo de CEO e essa chance existe para a próxima temporada. Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabe certamente que o rubro-negro foi o único clube que nos últimos 3 anos conseguiu superar a marca de R$1 bilhão de arrecadação. Temporada passada de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Expectativa é de que nesse ano o Flamengo supere a marca de R$1,5 bilhão de reais. Mas ainda parece pouco, pelo menos para o BAP, um dos candidatos à presidência do Flamengo. O BAP revelou que um dos seus planos é de fazer com que o Flamengo fature muito mais e tenha uma margem de lucro bem superior à atual. Segundo o candidato à presidência, é possível que o Flamengo bata os R$2 bilhões de receita por ano antes de 4 temporadas. Ou seja, em no máximo 4 temporadas, a expectativa é de que o Flamengo já esteja batendo essa arrecadação de R$2 bilhões. E aqui que vem o pulo do gato.
o BAP entende que hoje o departamento de futebol gasta muito dinheiro de forma equivocada. Até por isso a margem de lucro do Flamengo hoje gira na casa dos 22%. A estimativa é de que com 2 bilhões de reais e uma margem mais ajustada, com gastos mais adequados, o Flamengo possa ter uma arrecadação líquida de até 31% por temporada. Isso significa dizer que ele estima que o Flamengo seja capaz, ainda durante o mandato dele como presidente, caso eleito, de ter uma receita líquida, um superávit de 620 milhões de reais. Só a título de comparação, hoje, poucos clubes no Brasil, cerca de 5, têm arrecadação de 620 milhões de reais. O BAP está projetando para o Flamengo uma receita líquida, ou seja, tirando todos os descontos, todos os impostos e gastos que sobrem para o Flamengo por ano, 620 milhões de reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desses números, beleza? Vídeo com informações, é claro, do Flamengo, que se reapresentou nessa quarta-feira, iniciou a preparação para pegar o Fluminense na próxima semana, apenas no dia 17, ou seja, o técnico Felipe Luiz terá muito tempo para preparar o time, porém não terá os seus principais jogadores, muitos titulares inclusive, que estão representando as suas respectivas seleções durante essa data FIFA. E Alexandre, que foi desfalque no último jogo contra o Bahia por conta de um problema muscular, será que treinou normalmente? Wesley, nós vamos trazer todas as informações sobre a reapresentação do Flamengo. Tem também conselheiro famoso que já foi candidato a presidente do Flamengo, cometendo atos homofóbicos e também ataques a Zico. Pois é, o maior ídolo da história do Flamengo foi atacado por esse conselheiro, a gente vai falar com vocês. Tem também informações do Corinthians e a possível ou não possibilidade, digamos assim, da compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. A gente já vai explicar essa situação. Informação sobre a renovação de contrato de Gabigol, assunto que voltou à tona aí nos últimos dias. Conversei com um dirigente do Flamengo e ele me explicou a situação e a gente vai trazer aqui para vocês no vídeo de agora. O conselheiro peruano, famoso peruano, vocês obviamente já ouviram falar sobre esse conselheiro, já foi candidato a presidente do Flamengo. Ele atualmente apoia a chapa do Rodrigo Dus, que é a chapa da situação, que também é apoiado por Rodolfo Landim. Ele fez ataques homofóbicos em um áudio ao candidato BAP. Inclusive, eu fiz uma live com ele aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir, live muito boa, ele tirou muitas dúvidas, falou sobre a pretensão dele, caso ele vença o pleito em dezembro. 1h15 de conversa, eu particularmente gostei bastante da entrevista. E o peruano fez ataques homofóbicos ao BAP e fez críticas a Zico. Zico que está apoiando o BAP, o maior ídolo da história do Flamengo. O Zico deu uma entrevista aí recentemente ao site Metrópolis, dizendo que não confia nas pessoas envolvidas no projeto do estádio do Flamengo. Ele não citou nomes, mas leia-se, obviamente, pessoas da atual gestão, como Rodolfo Landim, Rodrigo Duns. E o peruano, nada mais, nada menos, cometeu um crime, né? Ataque homofóbico é crime, gente. Hoje em dia é crime, tá? Isso é errado, não é normal. Não adianta você achar normal, porque não é normal. Nós precisamos evoluir e não dá pra você criticar o Zico, com todo respeito ao peruano. Mas quem é o peruano ao lado do Zico na história do Flamengo? Ninguém. Ninguém. O Zico é o Zico. É o Zico. Ponto. Ponto final. Então, vamos parar de normalizar esse tipo de situação. Não podemos normalizar. Lembrando que a chapa do Rodrigo Dus, que tem o apoio do peruano, emitiu um comunicado para repudiar também esse tipo de atitude. E, recentemente, mudando de assunto aqui, Bruno Spindel fez críticas a clubes que estão gastando horrores para poder contratar jogadores e que atrasam pagamentos a empresário, a clubes que contratam, enfim. E ele não citou o nome de clubes, mas foi, de uma certa forma, uma indireta para Botafogo, Corinthians. E hoje eu trouxe uma notícia que exemplifica muito bem isso que o Bruno Spindel quis dizer. Eu publiquei lá nas minhas redes sociais, inclusive o Twitter voltou! Ufa, já não era hora. Quem não me segue ainda no Twitter, é só me seguir lá, @ViniCasagrande, publico tudo primeiro lá. Também no meu Instagram, @ViniCasagrande. Então podem me seguir nas outras redes sociais. E nessas redes sociais eu publiquei o seguinte: o América Mineiro notificou o Botafogo por atraso de pagamento pela compra do atacante Carlos Alberto. O valor de $70 mil, uma parcela de $70 mil, deveria ser quitada até o dia 10 de setembro, ou seja, um mês, né? Porque hoje é dia 9, amanhã completa um mês de atraso. Mas até o momento o montante não foi pago. Eu procurei o Botafogo e o Botafogo garantiu que está negociando termos com o América Mineiro, pois tem interesse em realizar uma composição, uma vez que deseja adquirir os 40% que restam dos direitos econômicos. O Botafogo atualmente é dono de 60% desse atleta e 40% pertence ao América Mineiro. Ainda de acordo com a nota do Alvinegro, o atleta é muito valorizado e importante para o projeto da Eagle, que é a empresa do John Textor. Independentemente se você quer comprar ou não os demais direitos, você não pode atrasar um compromisso financeiro. A verdade é essa. Imagina, eu atraso, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu atraso o pagamento da parcela do meu celular. Aí eu viro para a operadora,
e falou assim, não, olha só, eu estou atrasando porque eu pretendo comprar um outro celular. É por isso que eu estou atrasando. E aí a gente vai conversar sobre os termos. Gente, não é assim, compromisso é compromisso. Independentemente do valor, que é, entre aspas, irrisório, 70 mil dólares, dá em torno de 350 mil reais, isso é irrisório para o John Texel, a verdade é essa, é como se fosse 7 reais para mim, mas atrasou. E atrasa, não pode atrasar, não pode. E é isso que o Bruno Spindel diz. O Bruno Spindel diz, se a gente tem um compromisso que vence no domingo, na sexta-feira está na conta da pessoa, ou da empresa, ou do clube. Então é isso que o Bruno Spindel quis dizer. Agora vocês entenderam? Mudando de assunto, por falar em atraso, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians poderá efetuar a opção de compra de Hugo Souza junto ao Flamengo a partir dessa quinta-feira, dia 10 de outubro. O valor da opção de compra é de 800 mil euros, tá? Por 60% dos direitos econômicos de Hugo Souza e o Flamengo mantendo, portanto, 40%. A forma de pagamento em contrato, valor à vista, ou o Corinthians parcelando, mas dando uma garantia bancária que o Flamengo aceite. Tá? Lembrando que o Hugo Souza já rendeu ao Flamengo durante esse empréstimo 200 mil euros pelo empréstimo, mais R$1 milhão pelos 2 jogos que o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, um jogo no Campeonato Brasileiro e um jogo na Copa do Brasil. Mas o Corinthians está enfrentando novamente problemas com o patrocinador, porque o patrocinador não está regularizado. O Corinthians, além de estar enfrentando problema com essa patrocinadora, que inclusive é responsável pelo pagamento do salário do Memphis Depay, ainda foi condenado a pagar 33 milhões de reais ao empresário de futebol Carlos Leite por várias negociações envolvidas com vários jogadores, Cássio, Fagner, enfim, vários outros jogadores. Então o Corinthians vive uma dificuldade financeira e vai ter a partir dessa quinta-feira a possibilidade de comprar o Hugo Souza. Se vai comprar, só o tempo dirá. Se não comprar, no dia 20, se o Hugo Souza enfrentar o Flamengo, mais 500 mil reais Perdão, galera, mais 500 mil reais na conta do Flamengo. Vamos falar da reapresentação do Flamengo nessa quarta-feira. Boas notícias. Alexandre, que foi desfalque contra o Bahia por conta de um problema físico, dores musculares. O Flamengo já havia dito que não era nenhuma lesão, ele ficou fazendo controle de carga, treinou em separado, porém não preocupa para o jogo do dia 17 contra o Fluminense. O Wesley, que a gente já havia dito aqui no canal que não tinha lesão, embora o lance tenha assustado contra o Bahia, a forma como ele parou o lance, botou a mão na coxa, todo mundo ficou preocupado, mas foi apenas cãibrar. A gente já havia apurado isso, trazendo a informação para vocês, e hoje na reapresentação foi confirmado, ele não tem nenhum tipo de lesão, pelo contrário, treinou normalmente, fez todos os trabalhos normalmente. Para encerrar nosso vídeo aqui, Gabigol e a renovação de contrato. O assunto que voltou à tona, claro que ia voltar à tona, né? Tem dirigente do Flamengo percebendo que a torcida agora está abraçando o Gabigol, que Felipe Luiz está fazendo ele jogar. Então esse dirigente do Flamengo, de maneira malandra, estratégica, o que está fazendo? Dizendo que há possibilidade de renovar. A gente não mudou absolutamente nada. Isso quem me garantiu, inclusive, foi um dirigente do Flamengo e pessoas que administram a carreira do Gabigol. Não mudou absolutamente nada. É até injusto dizer que o Felipe Luiz pediu a renovação de Gabigol. O Felipe Luiz não pode fazer isso, nem fará isso. O Felipe Luiz não vai se meter nesse tipo de situação. Ele vai dar oportunidades ao Gabigol. Se o Gabigol vai aproveitar, não vai aproveitar, se a futura gestão vai querer renovar ou não, isso o Felipe Luiz não tem como saber. Inclusive, o Felipe Luiz não sabe nem se vai continuar em 2025 no Flamengo. Pode mudar. Vai mudar o presidente, o novo presidente pode não querer o Felipe Luiz pode receber uma oportunidade para trabalhar em outro clube e topar. O Felipe Luiz não sabe se continuará em 2025, embora tenha contrato até dezembro de 2025. Então, dito isso, galera, essa história do Gabigol não passa de lorota. Você, torcedor, que tá caindo nessa lorota, tá perdendo seu tempo. Beleza? Família, então aí ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, as informações atualizadas com o Jorge Nicola e Vini Casagrande, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.